E ah, meu nome é Alberto Rossi, e eu sou editor, e eu tenho comigo aqui Brooke. Eu sou Brooke Nichols, eu sou diretora sênior em Geneva, também na universidade, professora na Universidade de Amsterdã também. E editora assistente. Essa aqui é a nossa agenda. Teremos duas partes. A primeira parte, darei uma apresentação dos dias e também a estrutura do texto, do manuscrito. Depois, na segunda parte, eu vou falar como escolher uma revista para publicar o seu trabalho. E também vamos falar sobre ética. E no final desse webinário, espero que vocês terão aprendido como escrever um manuscrito, um texto, né, para a publicação. Algumas observações sobre como esse webinário vai acontecer. Haverá uma sessão de perguntas e respostas. Você pode enviar suas perguntas a qualquer momento. Vamos tentando responder ao longo do webinário e depois podemos escolher algumas perguntas para responder ao vivo no final. Eh, a gravação do nosso webinário estará disponível na plataforma no IAS. E, havendo dúvidas, perguntas, vocês podem enviar e-mail para workshops@giasociety.org. Uma apresentação sobre a revista. Nossa revista da Sociedade Internacional para a AIDS. Então, ela é online, tem revisão dos pares e também nós criamos oportunidades de desenvolvimento de capacidade, é de acesso aberto, é fator de impacto 6.0, indexado, é multidisciplinar, então vamos de ciência clínica até ciências sociais. E também, como eu falei antes, um dos nossos objetivos é desenvolver competências. Então, por que que você ia querer publicar? Essa é a grande pergunta, a questão desse webinário. Resultados não publicados significa que a pesquisa nunca aconteceu. Então, todos aqueles anos que você investiu em pesquisa, no final das contas, o que que você quer? Que seja publicado. E durante nosso webinário, tentaremos torná-lo o mais interativo possível. Então, vamos fazer algumas perguntas e nessas enquetes. A primeira pergunta é: o que é que faz realmente torna um texto bom, né? É um assunto interessante, tem um tamanho adequado, ou uma questão científica interessante ou boa, é, tem um contexto de interesse, ou todos acima. As respostas são anônimas, então não se acanhem, podem responder o que vocês quiserem. Vou dar mais uns 10 segundinhos. 70% já respondeu. Então, vamos encerrar a enquete e veremos aqui os resultados. Então, o resultado indica que 78% do grupo respondeu todos acima, todas as opções acima. E é isso que torna um artigo científico interessante, um bom artigo. Então, agora é com você, né, Brooke?
Seis coisas que vocês devem pensar antes de começar a escrever seu artigo. Primeiramente, você tem que pensar em por que que você quer publicar o seu trabalho e se é possível publicá-lo. Depois, decidir que tipo de artigo você quer escrever. Depois, escolher a revista onde você quer publicar para entender a plateia, né, os leitores para quem você vai escrever. Precisa ficar atento às exigências da revista e todos têm diretrizes para os autores. Aí você tem que dar atenção à estrutura do artigo e também entender a ética da publicação para evitar qualquer violação. Então, onde começar? Eu uso às vezes, a ideia de escrever um artigo para pensar sobre a pesquisa que eu vou fazer. Então, a primeira coisa é, vamos ordenar os pensamentos. Será que eu estou fazendo uma coisa que é novidade, uma coisa nova, interessante? E que lacunas, o que que falta para que o meu estudo pode abordar? E depois, como que esse meu estudo lida com essas coisas? E quais são os principais achados? É algo que nunca ninguém viu? Ou será que foi já encontrado em outros contextos ou em outros países? Às vezes os estudantes ficam perdidos, porque acham que a pes... tem que entender que a sua pesquisa pode ter uma perspectiva diferente, que vai agregar alguma coisa à literatura científica. E aí você pode entender quais são os principais achados da sua pesquisa, você tem que pensar em se você pode replicar esse seu trabalho. Pode ser reproduzido por outras pessoas, precisa pensar se vocês têm confiança no seu trabalho ou não, se você acredita firmemente ali naquele seu trabalho, e importante mostrar, demonstrar que suas conclusões têm uma justificativa e não são exageradas, e depois quais são as implicações para a pesquisa, prática e a política que vai que vão resultar do meu trabalho. Como é que as pessoas poderão usar, aproveitar os meus resultados e para que serão usados? A estrutura do artigo, do texto, vai depender do tipo. Tem artigos de revisão, debates, comentários. Nós só vamos falar hoje sobre artigos de pesquisa. Então, cada revista terá especificações e exigências, mas isso é aqui uma lista típica do que se vê na maioria de revistas científicas. Então, sempre começamos com um abstract, um sumário, seguido de introdução, todos os métodos, materiais, resultados, com tabelas e figuras, discussão, e depois uma lista de referências, né, de bibliografia. Então, só porque um artigo segue, né, uma certa ordem, não significa que você vai escrever dessa forma. Nós recomendamos que vocês iniciem com figuras, com tabelas, porque aí você vai entender a história que você contar. E isso ajuda a esclarecer para você, e para o leitor, a história que você quer contar. A seguir, concentre-se mais. Aí, com isso, você consegue delinear. E quando eu trabalho com os estudantes, às vezes a coisa mais difícil é escrever as primeiras palavras. Saber que há uma ordem que você pode fazer isso pode ser muito útil. Aí você pode começar com a página, título, primeiro todos os autores, não esqueçam das iniciais no meio, e então isso pode variar de revista a revista, como isso é apresentado, e depois começar a escrever. Quando começar a escrever, uma boa ideia é começar com métodos.
Depois, esses métodos levaram que resultados, e aí você pode pensar na introdução e na discussão. Depois que você tem a parte principal do estudo facilita. E só então é que você volta e escreve o sumário, o abstract, né? É mais curto, então eu devo começar. E eu pensava assim também no passado, mas depois que você tem toda a história, todo o texto, todo o artigo escrito, aí sim fica mais fácil você voltar e pensar em escrever o abstract. E aí você pode encerrar com reconhecimentos, agradecimentos e a lista de referências ou bibliografia. E durante, ao longo desse processo, você vai conversar com colegas, mostrar a eles tabelas, as figuras e perguntar, pedir ideias, seus colegas, amigos, colegas, apresentações em reuniões e conferências para conseguir feedback. Isso tudo ajuda leva a um melhor entendimento do que é exatamente a sua história. Ok, segunda enquete. Por que que o título do artigo é tão importante? Então, é a parte que é mais lida, é frequentemente a única parte que é lida, porque divulga informações básicas e ajuda os leitores a decidirem se eles querem ler mais, e é uma mini publicidade para o seu artigo, ou todas as opções acima. Muito bem. 53% de quem respondeu acreditam que todos. É o mais frequentemente lido, é o único, ajuda o leitor decidir se vai querer ler mais, de certa forma, é uma publicidade para o artigo. Então, nós acreditamos também que realmente, são todas as opções. É essencial que você pense muito bem no título, porque você quer que o título representa com precisão, mas tem que ser curto, muito específico, que represente todo o trabalho que está ali, que seja informativo e que vai responder ou apresentar o que, o onde, o quem e o como. E é, de certa forma, uma publicidade, né? Um mini anúncio daquele seu artigo e apresenta informações básicas e ajuda os leitores a decidirem se querem ler mais ou não. Revisões sistemáticas ajuda, então, o pessoal que faz aquelas revisões sistemáticas no momento de fazer a triagem, de selecionar o seu artigo. Então, frequentemente é a única parte que é lido. Depois você pula para o abstract e aí que você vai para o texto principal, como se fosse esse cone de sorvete aqui. Então, vejamos esse título aqui. Que tipo de informação está faltando aqui nesse título? Caus- Causas metabólicas. Temos o que, onde, quem e como, que está faltando nesse título. Causas metabólicas de doença hepática entre adultos que vivem com HIV de países de baixa e média renda. O que que está faltando aqui nesse título? Resultados? O como, sim, exatamente o como. Então, a maioria respondeu o como. Então, o que é que as causas metabólicas, doença hepática, o quem, a população, adultos vivendo com HIV, e o onde, de países de baixa e média renda, e o que está faltando é o como. É um estudo transversal. Então, nós acrescentamos, porque precisamos responder essas quatro perguntas. E agora eu dou a palavra de volta ao Alberto.
Agora vamos ver o que vem a seguir. Aqui nós temos o abstract. E o abstract é uma versão curta do seu artigo que nós chamamos de um resumo isolado. Resumo isolado por quê? Você quer que o leitor entenda exatamente o que você faz lendo o abstract. Então, ele tem que servir sozinho. Essa é a estrutura que nós recomendamos. É uma estrutura universal em todos os jornais e conferências às quais participarão. Temos uma introdução que descreve a questão, a falta de conhecimento, a meta, o objetivo do estudo, depois o método, descrevendo o que foi usado, quais foram as abordagens usadas, depois os resultados, o que o estudo encontrou e as conclusões, falando do resultado, desfecho, implicações e recomendações para a pesquisa futura. É importante que o abstract seja curto, breve, só algumas palavras, 250 palavras. Você tem que tratar de forma breve. Recomendamos que você não vá além do que está no paper. Se algo não é parte do seu trabalho, por que colocar no abstract? E não inclua no abstract qualquer resultado não significativo. E não especulem também no abstract. Essa é uma forma de pensar sobre o abstract. As pessoas não leem o artigo inteiro, a menos que tenham um interesse específico no tópico. Muitas pessoas contam com a leitura do abstract para decidirem se lerão ou não o artigo por inteiro. Os leitores vão ler o título. Se tiverem algum interesse, vão continuar para o abstract. E vocês têm que garantir que o abstract vai manter a atenção para que a pessoa seja atraída para ler o artigo por inteiro. O que leremos agora é um abstract. Eu vou tentar mostrar a vocês como os autores conseguiram colocar muita informação em um espaço curto. Colocaram um tópico, então, a doença hepática é a principal causa de mortalidade entre pessoas que vivem com HIV. E depois chegam à questão, a informação limitada sobre a carga de transtornos metabólicos em doença hepática em pessoas que vivem com HIV. E depois falam do desenho do estudo usado, falam do período do estudo, outubro de 2020 a julho de 2022. Depois falam da população do estudo e depois incluem a região ou contexto estudado. Depois passam para a descrição do método, avaliações clínicas, testes laboratoriais, amostras sanguíneas, etc. Vocês podem ler isso depois. O método bem descrito. E então descreve o que estão analisando, o desfecho. Acreditamos que esse seja um abstract muito bem preparado. Entretanto, está faltando uma coisinha aqui, ou pelo menos algo que não está explicitamente descrito no abstract, assim como você deveria fazer, que é o objetivo. Nunca dizem aqui o que, qual é a meta, o objetivo do estudo. Descrevem a questão, a falta, a lacuna de conhecimento, mostram o que os autores estão estudando, mas você precisa que o abstract diga claramente qual é o objetivo do estudo, do trabalho. Depois temos os resultados e as conclusões. Não leremos todos os resultados, mas aqui eles descrevem o que encontraram no estudo e, em termos de conclusões, colocam muito bem, em poucas frases, três conceitos chaves: o recado a ser levado para casa, implicações e futuras recomendações. A mensagem é transtorno metabólico, que é significativo, um fator de risco significativo, depois implicações. O reconhecimento de transtornos metabólicos, etc. E depois tem algumas recomendações ou sugestões para os outros pesquisadores sobre o que poderiam fazer. Mais estudos prospectivos são necessários para determinar as naturezas causais desses achados. Podem ver que em 350 palavras conseguiram colocar muita informação. E é isso que queremos que o abstract reflita. E agora vou passar para Brooke.
mais uma vez. Obrigada. Agora, já entrando na questão do artigo de pesquisa, como redigí-lo. Embora tenhamos dito que não é essa a ordem de redação, temos que colocar na ordem lógica de leitura de um artigo científico. Em primeiro lugar, a introdução. Aqui você tem que esclarecer qual é a pergunta da pesquisa. Infelizmente, a maior parte dos artigos científicos seguem uma boa fórmula. Em primeiro lugar, o contexto histórico. Qual é o tópico que está sendo abordado? Depois, o contexto, o que já sabemos sobre o tópico, o que existe em termos de pesquisa. Depois, você passa para o desafio, quer dizer, a natureza e a importância dessa lacuna de conhecimento que você estará preenchendo. E, por fim, qual é o objetivo efetivo do estudo? O que você está tentando fazer? Por quê? E qual é a lacuna de conhecimento que preencherá? Temos que começar de um nível bem geral. O primeiro parágrafo pode ser bem amplo, em termos de descrição do problema, e à medida que vai chegando no contexto, depois desafio, depois objetivo, você vai afunilando, se tornando cada vez mais específico. Esse é um exemplo de uma introdução, uma sessão de introdução. Vamos então ler juntos, ok? Identificando os elementos. Já sublinhamos algumas das frases semelhantes, mais importantes para auxiliá-los na leitura, mas, por favor, todos leiam aos poucos, ah, para tentarem ver quais são, os elementos mais importantes dessa introdução. Muito bem, próximo slide. Essa é a enquete e depois a introdução. Qual é o elemento que está faltando nessa introdução? O histórico, contexto, desafio ou a pergunta a ser respondida, barra objetivo do estudo. Próximo slide. Vamos ver o resultado dessa enquete. 74% de vocês concordaram conosco. É, de fato, o objetivo ou a pergunta a ser respondida que está faltando nessa introdução. Se nós, então, analisarmos a estrutura nessa introdução do artigo, é justamente como descrevemos: o histórico. Nós vemos que em países de alta renda, doença hepática é a principal causa de morbimortalidade em pessoas que convivem com HIV. Depois, contexto. Entretanto, dados sobre danos hepáticos devido à exposição cumulativa a esses ARTs continuam sendo escassos, principalmente em países de baixa média renda. Essa é uma preocupação que requer o reconhecimento precoce de pessoas em risco de fibrose hepática para prevenir complicações hepáticas relacionadas. Isso no desafio. Mas não dizem o que os autores farão para lidar com esse desafio. Quando chegamos então à pergunta barra desafio, meta do estudo, vemos que aqui em negrito, nós, portanto, temos a hipótese de que e vocês podem ler. Vocês têm a pergunta a ser respondida. E a última pergunta é: nesse estudo, nosso objetivo é estimar, etc. Qual é a pergunta a ser respondida e o que vocês efetivamente farão na última frase? Métodos agora. Como se aborda a pergunta de pesquisa? Os métodos diferem dependendo de como vocês abordam e quais são os subtítulos. Tudo depende do tipo de pesquisa relacionada, mas você precisa garantir que vai mostrar ao leitor que os métodos são apropriados para responderem à pergunta que vocês têm, a pergunta da pesquisa.
Os métodos têm que ser detalhados o suficiente para que o trabalho possa ser replicado. Tem que incluir procedimentos, intervenções, tipos de dados coletados, abordagem analítica, estatística. E o que eu acho muito útil como editora, escritora e leitora é usar subtítulos para organizar o conteúdo. Pode ser útil também ter essas subseções ou subtítulos, subtópicos para organizar o pensamento. Aí você lembra, eu tenho que incluir informação sobre isso, aquilo outro. Entraremos nos detalhes em termos do tipo de títulos ou subtítulos que podem usar. Método também é a seção onde você inclui informações sobre IRBs ou aprovações éticas e consentimento informado do paciente. E escrevam sempre no passado, ok? Próximo slide. Muito bem, os métodos não são um local para colocar resultados, ok? É só sobre a pesquisa. Quando escreve sobre os métodos, pode entrar em muitos detalhes, mas equilibrem os detalhes com o trabalho específico. Sejam concisos nos métodos. Respondam as perguntas sobre quem, quando, onde, o que e como. Quem? Quem é o sujeito do estudo ou quem foi o alvo do programa? Quando o estudo foi realizado, quando foi avaliado, quando o programa foi implementado. Onde é onde o estudo foi implementado ou realizado, o que foi medido, quais foram os fatores de interesse e o como é essencial, como o estudo foi projetado, como os desfechos e resultados foram medidos, como os dados foram analisados e coletados. É um equilíbrio, essa é a seção onde os revisores pedem normalmente informação adicional. E quando responderem a entrevistas depois, quando vocês responderem aos revisores, tem que garantir que vão retornar a esse equilíbrio sobre detalhes e métodos. E tem que escolher até que ponto entram em detalhes sobre essas informações. Bom, esse é um exemplo de outro artigo que tem a seção de métodos. E aqui vocês veem todos esses subtítulos lindos, que, mais uma vez, são muito úteis. Aqui há dados subtítulos que são usados para organizar o conteúdo, que incluem a fonte de dados, o desenho do estudo, população, resultado e análises estatísticas. Os subtítulos são mais ou menos estes. Não são só esses, mas tudo depende do tipo de pesquisa. Como economista de dados, meus subtítulos são diferentes, mas eu ainda assim uso esses aqui com frequência. Se quiserem uma inspiração sobre o tipo de subtítulo a incluir, olhem outros artigos nas suas áreas específicas de pesquisa para ver o tipo de subtítulos que outras pessoas incluem nesse espaço. Próximo slide. Muito bem. Resultados. Essa seção deve ser. Olha, isso você não tem que especular sobre resultados, e sim deve falar de quais são os resultados. Não estará interpretando, e sim estará colocando. Aqui vocês focam nos achados-chave do estudo. Nem todos os dados precisam ser apresentados, porém precisam ser muito específicos, com datas, números, porcentagens, intervalos de confiança, por exemplo. Os resultados também precisam ter análises estatísticas, dependendo do tipo de pesquisa realizada, mas que representem os achados principais. E muito cuidado com a palavra significativa, porque significativo quer dizer algo muito específico. Em estatística, é algo que tem significância estatística. E cuidado também com o uso de termos vagos. Alguns, muitos, uns poucos, são palavras que não têm importância, não têm significado algum por trás delas. Então, é melhor dizer qual foi o resultado especificamente a usar, ao invés de usar esses termos. Tente usar representações visuais dos seus dados, porque realmente ajuda muito ao usuário. E não é uma boa ideia ficar repetindo os mesmos dados que você tem no texto, os mesmos dados no texto e nas tabelas e nas figuras. Então, se você tem tudo na tabela,
Você não vai escrever uma frase para cada item da tabela. Você simplesmente faz referência à tabela e o que que vai ser achado naquela tabela. Então, não é uma duplicidade, né? Mas são palavras para ajudar a explicar quais são os achados principais. E, finalmente, o, o texto e as tabelas têm um fluxo lógico. Então, a gente mostrou aquela imagem do sorvete, mas você começa com dados mais amplos, assim, abertos, e aí você vai especificando à medida que você chega mais para o final. Muito bem. Então, organizar os resultados de uma forma lógica é essencial para ajudar o leitor a entender o que ele está lendo. Então, vejam só aqui, nesse exemplo, o autor organizou os resultados em três seções. O fluxo corre muito suavemente. Então, eles descrevem a população e depois os detalhes das duas medidas, e depois seguem a mesma lógica dos objetivos do estudo apresentados na introdução, nesse quadradinho aqui em cima. Então, a frase que veio aqui da introdução e como os resultados serão apresentados, do mais amplo para o mais específico. Agora temos outro exemplo. Aqui uma seção de resultados. Então, eu quero que vocês leiam. Vou dar 1 minuto, 2 minutinhos para vocês lerem aqui esses dados. E tem essa enquete para orientar a sua leitura. Como é que podemos melhorar essa seção de resultados? Os dados podem ser mais específicos, os resultados poderiam ser discutidos aqui e não há necessidade, está perfeito. 71% achou que os dados poderiam ser mais específicos. E sim, realmente concordamos. Então, aqui o objetivo desse exercício, mudamos, você vê o original e a correção. Então, observem que a descrição era específica, acompanhado pelos dados quantitativos. Então, em vez de mais de 2.000, é importante dar o número, um total de 2.210 pessoas vivendo com HIV, né, que foram consultas entre 2020 a 2022. Então, é importante colocar outubro a julho, em vez de aproximadamente, usar os dados específicos, né? Pessoas vivendo com HIV tinham uma idade média de 50 e com um intervalo de 45 a 56. E a maioria é o quê? 56%. E quando eles falam diferenças significativas entre os países, aí você tem que ver o valor de P no final. Próximo. Muito bem. Então, tabelas e figuras. Na maioria dos artigos, use um que seja mais útil para transmitir dados do que apenas texto. O que é muito importante é que seja standalone. Deve ser possível de você retirar qualquer tabela ou figura do texto e saber exatamente do que se trata. Então, você tem que ter um título,
Os eixos devem ter também identificados as colunas, fileiras, quaisquer detalhes adicionais devem ser incluídos na legenda, inclusive abreviações. E os tipos de tabelas ou figuras usados, utilize-os de forma apropriada para poder ajudá-lo a transmitir a mensagem que você deseja transmitir. Então, algumas tabelas aqui, você estatísticas claras, alguns têm dados diferentes que podem ser mostrados de formas diferentes. Então, muito cuidado com cores. Se você tem cores muito próximas, pode ser difícil de diferenciar. Leve em conta pessoas que não conseguem, né, ah, diferenciar as cores, pessoas daltônicas. Então, você consegue diferenciar o preto no branco. Então, aqui dois exemplos. Na parte de cima, você tem um título muito claro, os eixos ah, bem identificados, e na parte inferior há muitas informações aqui na legenda. E isso, as anotações aqui, as observações, sabemos. E aí você pode retirar essa tabela, colocar sozinho num slide e ele faria sentido. Próximo é com você. Então, temos aqui resultados. A seguir é a parte da discussão. Como é que os achados responderam à sua pergunta, ou o objetivo da sua pesquisa? Então, aqui listamos algumas das coisas que é interessante abordar na discussão. Será que os seus resultados realmente responderam à pergunta? Como é que seus resultados se comparam com outros estudos? Podem ser generalizados ou têm interesse além do seu estudo? Quais são as implicações dos achados? E quais são as limitações? Não exagere. Então, para melhor explicar isso, vamos usar aquele exemplo. Isso aqui faz parte da discussão que já olhamos várias vezes, vocês não precisam ler tudo, mas vamos analisar aqui frases específicas aqui nesse slide. Eu destaquei para só agilizar um pouco aqui no webinário. Nós encontramos, então, é um resumo, no primeiro parágrafo, é um resumo dos resultados, os principais achados. Aí começam a comparar e contextualizar o estudo com outros estudos. É consistente com estudos anteriores, e um estudo feito no Brasil, outro na África Ocidental, em países da África Ocidental e outro na China. Então, é importante ver o que existe e pega o seu estudo e compara com esses outros. Eu vou acrescentar que isso é especialmente importante para revistas como nossa revista. Somos a revista da Sociedade Internacional de AIDS. Então, nós, como nós somos internacional, sociedade internacional, nós queremos incluir estudos e artigos que aquela região, aquele país está dentro do contexto do globo. Então, recomendamos que vocês se concentrem nessa parte aqui, comparando seu estudo com outros. Depois, os resultados, né, as implicações desses resultados, sugere que a morbidade relacionada à doença hepática pode ser reduzida significativamente e assim por diante. E fecham, né, essa parte da discussão destacando as forças e limitações, digamos, os pontos fortes e limitações. Todos nós sabemos e concordamos que nenhum estudo é
perfeito. Todos os estudos têm seus pontos fortes e suas limitações. Então, se você esquece ou finge que não existe nenhuma limitação, os editores podem achar que você não percebeu as limitações. Hum, Em vez disso, se você destaca isso e informa que houve limitações, então isso é interessante, uma parte interessante da parte da discussão. Então, por exemplo, aqui ele fala dos pontos fortes, que é um estudo com um coorte multicêntrico grande. Agora, limitações, a última frase é em verde. Dado a natureza transversal do estudo, nós não conseguimos inferir entre a fibrose e a estatiose hepática. Então, isso mostra que o design do estudo não pode ser mais mudado nessas alturas, mas você apresenta essa limitação para poder ter uma análise melhor sobre a aplicação. E a última parte, então, são as conclusões. Você quer apresentar as principais mensagens do seu estudo, destacar quais são as implicações desses achados e comentar nas recomendações para a prática clínica ou pesquisa futura. Evite afirmativas óbvias ou declarações, repetir resultados ou não faça muitas generalizações. Se você mostra esse resultado para a sua região, você não pode supor que se aplicaria em outra região. Então, aqui temos um exemplo, mais uma vez, podemos ver que há esses três conceitos na conclusão. Em azul, a mensagem principal, que é basicamente o que encontraram no estudo, e as implicações desses resultados. Então, dizem aqui que com esses resultados, você pode fazer mudanças em políticas, de modo que esses quadros aqui possam ser investigados mais precocemente e percebidos mais precocemente. E recomendações futuras, ou seja, já se apresenta uma direção, digamos assim, quanto ao que deve ser feito a partir daí. Então, nós fizemos isso tudo, vamos apresentar uma recapitulação, vamos recapitular aqui rapidamente. Então, na introdução, você começa do, 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 do contexto maior, mais amplo, aí você vai descendo, funelizando, né, o contexto, o desafio, e, finalmente, a pergunta, o que você quer pesquisar. Depois, os métodos, o quem, onde, o que, como e quando. E os resultados, então, achados, apresentados de maneira lógica, e depois você fecha com discussão e as conclusões. Um parágrafo introdutório, você contextualiza e apresenta os achados, aí destaca pontos fortes e limitações e conclui. E esses resultados são coisas que já aconteceram, todos no passado, e discussão e conclusões no presente. Então, recapitulando, um bom artigo científico tem que fazer mais do que simplesmente apresentar muitos dados. Precisa apresentar uma história realmente clara, interessante, que realmente atrai a atenção do seu leitor. Aqui entramos na segunda parte da agenda sobre como escrever. Vimos como escrever um manuscrito e agora vamos ver umas dicas sobre como escolher um jornal. E o que acontece quando o artigo é entregue a um jornal e quais são as probabilidades de publicação e éticas também, questões éticas. Brooke, ok, como escolher
um jornal científico e como submeter um artigo. Encontrar o jornal correto é um exercício que tem três etapas. Em primeiro lugar, identificar o público principal. Quem você quer que leia o seu artigo? Depois, vai identificar os jornais e escolha dois ou três jornais ou revistas que queira considerar. Em termos da pergunta da pesquisa e a história que quer contar para achar qual é o público-alvo, quem você quer que leia? Quais são os leitores que você quer ou que acha que acharão essa pesquisa útil? Depois, o seu jornal é mais. Você acha que o JIS é mais específico? Quer dizer, pense no tipo de pessoas que vão se beneficiar da leitura do artigo quando forem escolher a revista científica. E depois, em termos do tipo de revista, o jornal, será um de interesse geral ou especializado? Talvez seja regional, ou internacional ou mais local, dependendo do contexto do público. Pense em open access ou se será baseado em assinatura. Isso vai afetar o público. Se você quer um público mais amplo, pessoas que talvez não tenham acesso a esses jornais por assinatura, talvez tenha que ser acesso aberto, open access. E depois pense também na reputação do jornal ou revista científico. Não se afastem de questões editoriais, saibam quais são os membros do corpo editorial. Isso vai afetar o tipo da pesquisa, a seriedade do processo de revisão por pares. Será que é rigoroso? Será que há revisores pares que efetivamente lerão o artigo? O jornal é indexado e tem abstracts que são indexados, eles estão no PubMed, por exemplo. E pense também no fator de impacto, que é uma indicação de com que frequência os artigos publicados nesse jornal ou revista científica são citados. Isso vai afetar o sucesso e êxito do seu artigo. Há taxas pagas por publicação? Quantos artigos foram publicados por esse jornal? Poucos ou muitos? E os colegas? Há algum colega que tenha experiência de publicação? Tudo isso tem que ser considerado antes de escolherem sua revista científica. Isso aqui eu queria incluir. Essa é uma ferramenta que eu uso o tempo todo. É Jane ou Jane. Isso quer dizer o quê? Isso pode ajudar vocês a terem uma ideia sobre o tipo de revista científica que publica trabalhos que têm um título semelhante ao seu. Eu posso compartilhar minha tela aqui? Ou não? Não, acho que não. Mas tudo bem. Vocês podem colocar o título de um artigo no qual estejam trabalhando aqui. Clicam, então, Find Journals, encontre revistas, com base no título do seu artigo. E aí terá uma lista com diferentes revistas ou jornais científicos. Aqui, o título do artigo é um novo modelo de integrar questões, etc, etc. Esse é o título. E depois diz, com base nesse título, o jornal ou revista científica que tem maior probabilidade de publicar o seu artigo é esse aqui. Explorem esse site, não só porque esse site afirma isso, quer dizer que essa será a revista mais apropriada para você. É só dar uma ideia do tipo de revista científica que você poderia considerar para submissão do seu artigo. Coloquem Show Articles e verão outros artigos com títulos semelhantes ao seu. A influência do artigo, dando uma indicação do fator de impacto, e também essa lista de inteligência artificial, em amarelo, diz alta qualidade, open access, dando uma indicação de se esse jornal é open access ou não, se as pessoas conseguirão ler o meu artigo uma vez publicado ali. E se está indexado em algum lugar. Aqui diz no Medline, quer dizer que eles são indexados num espaço com uma boa reputação. Pensem em onde vão publicar o seu artigo.
Essa é uma boa ferramenta. Muito obrigado, Brooke. Agora eu assumo. Muito bem. Essas são recomendações que nós incentivamos todos a seguirem, porque muitas vezes já vi artigos que simplesmente não atendem aos requisitos exigidos. E cada um tem um requisito específico. Então, recomendamos que antes de começarem a preparar o seu artigo, que vocês decidam onde querem publicar, seguindo as sugestões colocadas pela Brooke. E depois formalizem o artigo. Chequem os jornais e revistas científicas, publicações recentes para ver mais ou menos qual é o formato usado ali. Usem também esses links, que são recursos interessantes e muito úteis. Podemos compartilhar também o que nós vemos com bastante frequência, como sendo instruções ignoradas, o limite na contagem de palavras. 2.500 palavras normalmente é o limite. Se nos mandarem uma que tenha 6.000 palavras, pode ser até fantástico, um artigo sólido, mas simplesmente não poderemos aceitar para publicação. Então, sigam as instruções. Formato incorreto. Tabelas, figuras têm que estar no texto, em artigos separados. Tabelas e figuras têm que ter uma resolução suficiente para publicação. Tudo isso são coisas que muitas vezes os autores ignoram, achando pouco importantes, mas eu garanto que, do ponto de vista do editor, mostrar que você prestou atenção às instruções nos mostra que você realmente cuidou ao máximo do seu artigo. Essas são algumas razões comuns para a recusa de um artigo. O escopo, se você entregar um artigo para nós sobre câncer, por exemplo, provavelmente não será aceito, embora o estudo seja muito bem conduzido. E o objetivo do estudo está claro? Está claramente descrito? Esse é um fato importante. Os resultados são importantes? Terão um bom impacto em termos de política, prevenção, tudo isso é importante. É algo novo. A novidade dos dados é um fator importante. Vocês podem nos enviar um artigo excelente, com dados bem coletados, mas se forem dados antigos, não poderemos aceitar. Buscamos algo novo. E o desenho do estudo e metodologia são válidos? É óbvio que isso tem que ocorrer. A ciência por trás tem que ser sólida. E a apresentação é de boa qualidade? A qualidade da linguagem, da redação. Sei que muitos não são nativos do inglês. Isso não quer dizer que você não redigirá bem ou cometerá erros de gramática. Então, tentem cuidar da questão da redação também. E sigam as diretrizes do jornal específico, da revista específica. Eu digo do e da porque há diferentes diretrizes e instruções para cada jornal ou revista científica. Uma vez entregue, se for um bom estudo, eles serão enviados para revisão por pares. É aqui que colegas ou pares analisarão e lerão o seu estudo. E aqui temos algumas sugestões sobre como responder aos revisores pares. É importante que respondam a todas as perguntas e comentários. Não pulem nada, porque os editores e revisores simplesmente vão achar que você não quis responder aquela pergunta, o que é um mau sinal. Sejam específicos na resposta. Se tiverem uma lista de tópicos ou perguntas enviadas pelo revisor, sigam. Pergunta número 1, resposta embaixo. Para cada tópico, com um número específico, linhas específicas, mostrando onde a mudança foi realizada no texto, para o revisor e o editor poderem observar claramente onde foi feita a mudança. Às vezes, a resposta é dizendo: Ah, obrigada, já realizamos as mudanças específicas ao artigo. E não sabemos onde estão as mudanças. Queremos que sejam específicos para que o editor possa diretamente entrar e achar o ponto que foi modificado.
Você pode até discordar do revisor. Se o revisor fizer um comentário e você não concordar, tudo bem. Você pode discordar, só precisa explicar por que discorda. Comentários curtos, objetivos, concisos e construtivos não ajuda para o editor ou o revisor se você responder num tom desrespeitoso ou que não seja construtivo ou positivo. Aqui temos um exemplo rápido daquilo que acabei de apresentar. Em preto, vocês veem o comentário do revisor e embaixo a resposta do autor, numa cor diferente, numa linha diferente. Explicaram e depois dizem: essa, esse comentário está na linha XYZ. E assim o revisor poderá imediatamente chegar na linha e achar a alteração. Qualidade e ética da publicação. Agora eu vou passar bem rapidamente, porque temos ainda alguns minutos apenas e quero responder a perguntas também. Cuidado com o uso de citações. Cuidado, muito cuidado com plágio. Plágio é copiar partes de um artigo sem fornecer a referência. E agora nós podemos achar, em 100% das vezes agora nós conseguimos detectar, e isso é motivo para recusa. Redundância, usar mesmas frases ou de outros estudos sejam corretos ao citarem os autores. Falem de conflitos de interesse, por exemplo. Se o estudo foi apoiado por alguém ou financiado por uma certa empresa, digam isso. Garantam que seguem a aprovação e que têm aprovação ética. E, é claro, fraude envolve inventar dados. Nunca façam isso. Há alguns desafios com a inteligência artificial agora, algumas ferramentas que conseguem gerar, criar artigos ou partes deles. E eu estou aqui para dizer que isso não é correto e nós podemos facilmente detectar isso. Esse é um artigo interessante, vocês podem ler, mas para encurtar a história, essas ferramentas de inteligência artificial não são capazes de substituir os humanos ainda. Então, tudo que é gerado por IA pode ser facilmente detectado e pode ser taxado de fraude. Aqui temos alguns recursos úteis. Eu vou deixar no chat para que vocês possam acessar. E agora teremos uma sessão, 5 minutinhos mais ou menos, para responderem a perguntas. Algumas aqui na sessão de perguntas e respostas. Tentarei responder. E antes de concluirmos o webinário, gostaríamos de convidá-los a preencher a pesquisa que verão logo após a conclusão do webinário. É uma boa forma de entendermos se o webinário foi útil para vocês e como podemos melhorar nas sessões futuras. Com isso, vou parar de compartilhar a tela e vou tentar escolher alguma pergunta. Deixa eu ver. Mais uma vez, temos que ser bem rápidos, mas houve algumas perguntas aqui sobre estudos qualitativos. O JAIAS aceita estudos qualitativos, sim, mas nesse caso a contagem de palavras é maior, porque estudos qualitativos muitas vezes envolvem citações no artigo e precisamos de espaço adicional para isso. Uma outra pergunta é sobre o seguinte: se o artigo for rejeitado, eu posso corrigi-lo e ressubmeter? É claro que sim, nada evita que você faça isso, mas analise as razões da rejeição. Se a razão foi que o estudo, segundo o editor, tinha erro, estava equivocado, provavelmente os editores não aceitarão de novo o estudo, porque o entendimento foi que não há nada a ser feito para corrigir o erro. Se o estudo, por exemplo, é antigo, os dados são antigos, mesmo que você ressubmita, os dados continuarão antigos demais. Tinha um aqui que eu queria responder e tinha uma
pergunta aqui sobre como que eu equilibro informações na parte de métodos. Não há uma regra universal, é mais uma arte, digamos assim. E você ganha esse conhecimento com experiência. Então, informações sobre como que esse estudo pode ser replicado, as regras gerais. Entendemos que é difícil, os editores poderão concluir que, bom, achamos que você fez um bom estudo, mas queremos ver mais informações sobre a metodologia para ter certeza que você seguiu processos sólidos. Ou você pode usar informações adicionais. Nós recebemos estudos sobre modelos e não podem incluir todos os algoritmos e detalhes e documentos que usam no texto principal, mas pode oferecer outros arquivos de apoio, que, sim, poderão apresentar essas informações. Há muitas perguntas sobre ética e aprovação do Conselho de Ética do IRB, então você precisa dessa aprovação antes de começar a pesquisa, não só para publicação, mas há situações onde você não precisa. Estudos com modelos que não estão usando dados de pacientes, revisões sistemáticas também não precisam da aprovação, mas toda vez que você vai usar ou vai usar dados de pessoas, aí sim, precisa haver a aprovação do IRB, do Conselho de Ética. Obrigada, Broca. E a carta de apresentação, nós recomendamos que você destaque rapidamente as forças, os pontos fracos do estudo e o impacto da sua publicação para a revista que você vai mandar. Então, é a sua forma de destacar o que é interessante. E outra pergunta que eu gostaria de responder, e depois mais uma, a Brooke pode responder. Teve uma pergunta sobre a ética do processo de revisão. Na JAIAS, nós usamos um método cego, único. Os autores não sabem quem são os revisores. E nós fazemos isso porque permite aos revisores apresentar conflitos de interesse que talvez tenham. O processo é muito rigoroso e transparente, não há vieses baseado em país ou contribuições financeiras, nada disso. Nada disso é avaliado na nossa revista para não haver esse viés. A última pergunta que eu vou responder é como há dois comentários contraditórios. Isso acontece comigo sempre. Mas você, como pesquisador, você conhece o seu trabalho e você provavelmente vai concordar com um ou com o outro. E aí pensar de forma crítica no contexto do seu trabalho, com qual você concorda. Aí você responde, né, àquele com quem você concorda e, e depois responda ao revisor que pensou, achou algo totalmente contrário e pergunta por quê que você respondeu daquele jeito. Os revisores são humanos. Somos também pesquisadores e temos nossas opiniões. Então, enfim, existe essa possibilidade. Os revisores frequentemente discordam uns com os outros, mas pense sempre no contexto do seu trabalho, da sua pesquisa. Então, eu gostaria de agradecer a todos por apresentarem as perguntas. Infelizmente, não temos tempo para responder a todas. Eu acho que foram mais de 50 perguntas e vamos coletar todas as perguntas e tentar incluir essas perguntas nas nossas próximas sessões. Não esqueçam de preencher o questionário
e muito obrigado por participarem aqui do webinário e espero que possam participar das outras. Fazemos isso ao longo do ano, então, diga aos amigos e colegas se vocês gostaram. E obrigado pela participação.